Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Desde muito jovem, Leah sonhava em conquistar o coração de Thomas. Mas sabia que um dos maiores obstáculos não era o seu amor por ele, mas a frieza da mãe dele, Madame du Bois, uma francesa de reputação formidável. Cada palavra dita na presença dela era minuciosamente analisada, cada gesto avaliado. Leah sentia que precisava encontrar uma maneira de ser aceita, não só por Thomas, mas também pela mulher que governava sua família como uma rainha exigente. Assim, em segredo, Leah começou a aprender francês. Todas as noites, ela praticava frases complexas, expressões idiomáticas e sutilezas da língua até que suas palavras soassem naturais, quase como as de um falante nativo. Ela frequentemente cometia erros, mas perseverava, determinada a não deixar que sua falta de jeito com o idioma traísse seu amor ou sua sinceridade. Chegou o dia do casamento. O grande salão brilhava sob os lustres, e os convidados murmuravam em expectativa. Leah, vestida com um impecável vestido branco, caminhou em direção a Madame du Bois com um sorriso confiante, uma mistura de nervosismo e coragem nos olhos. Olá, senhora du Bois, ela disse isso perfeitamente com uma voz suave, mas confiante. Surpreendida pelo sotaque impecável e pelo tom respeitoso, Madame du Bois parou abruptamente. Os convidados trocaram olhares intrigados. Leah prosseguiu, expressando seu respeito e carinho com naturalidade, e até mesmo com algumas pitadas de humor francês que fizeram a sogra rir, quebrando o gelo de uma maneira que ninguém imaginaria ser possível. Naquele exato momento, Leah soube que seu esforço secreto não havia sido em vão. O respeito e a admiração nos olhos de Madame du Bois compensavam todos os sacrifícios, e a jovem percebeu que às vezes, o amor não se conquista apenas pelo coração, mas também pela língua. Na manhã do casamento, a casa dos du Bois fervilhava de atividade. Thomas corria de um lado para o outro, nervoso, enquanto os convidados começavam a chegar. Leah, em seu quarto, ensaiava mentalmente cada frase que precisava dizer, cada gesto que precisava fazer para parecer natural e digna. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Era Madame du Bois, imponente e elegante como sempre, com seu olhar penetrante que parecia ler almas. Então, senhorita, está pronta para encarar minha família? Ela perguntou, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Leah sentiu o coração acelerar, mas respondeu com confiança. Sim, senhora du Bois. Aguardo ansiosamente o nosso encontro. A mãe de Thomas franziu ligeiramente a testa, mas não disse nada. Observou Leah com uma intensidade quase intimidante, testando suas reações, analisando cada microexpressão. Para Leah foi como fazer um exame completo. Ela precisava demonstrar que conhecia não apenas o idioma, mas também os costumes e sutilezas da França. Em seguida participou de uma conversa refinada discutindo vinhos, culinária francesa e até literatura. A cada palavra bem escolhida, Madame du Bois assentia levemente, parecendo apreciar a sagacidade da jovem. Mas o verdadeiro teste veio na hora do almoço. Madame du Bois convidou Leah para ajudá-la a preparar a refeição, e com um sorriso que mal denunciava sua autoridade, perguntou-lhe: Você sabe preparar ratatouille do jeito que minha avó fazia? Leah sentiu a ansiedade aumentar. Ela nunca tinha cozinhado na frente de alguém tão exigente, mas sua prática silenciosa com vídeos e livros de receitas em francês finalmente daria resultado. Com graça e concentração, ela descascou, picou e temperou os legumes, trocando algumas frases em francês para demonstrar sua fluência. Quando Madame du Bois provou o resultado final, um silêncio pesado se instalou. Então, inesperadamente, um leve sorriso surgiu em seu rosto, quase imperceptível, mas repleto de satisfação. Muito bem, senhorita, a senhora quase poderia ser francesa. Ela disse finalmente, deixando Leah sem fôlego, soltando um suspiro de alívio. Esse primeiro triunfo, por menor que fosse, deu a Leah a confiança necessária para enfrentar o resto do casamento. Ela agora sabia que seu estudo secreto do idioma não tinha sido em vão, mas ainda não sabia que as provações mais difíceis ainda estavam por vir. A cerimônia estava em pleno andamento. Os convidados estavam se acomodando, as alianças estavam prontas e Leah tentava manter a calma apesar da emoção. Ela sentia o olhar de Madame du Bois sobre ela, analisando cada movimento seu. Tudo parecia perfeito, até a hora da refeição. Enquanto Leah servia os pratos na mesa principal, um convidado apressado deixou cair sua taça de vinho tinto. O líquido respingou na toalha de mesa imaculada e em parte do terno de um dos primos de Thomas. Um silêncio sepulcral se instalou. Os convidados prenderam a respiração, alguns trocando olhares preocupados, e Madame du Bois franziu a testa intensamente.
Léa sentiu o coração acelerar. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Ela sabia que um passo em falso poderia arruinar todo o trabalho que havia feito para conquistar o respeito de sua madrasta. Sem hesitar, ela se aproximou da vítima, falando em francês perfeito. Oh, me desculpe. Deixe-me ajudá-lo a limpar isso agora mesmo. Ela pegou uma toalha, limpou rapidamente o traje, tudo isso mantendo um sorriso tranquilizador e palavras elegantes, demonstrando seu domínio da língua e sua compostura. Madame Dubois, observando a cena, a princípio não disse nada. Léa pensou que tudo estava perdido. Então, lentamente um pequeno sorriso surgiu em seu rosto severo. Ela acenou com a cabeça em aprovação, visivelmente impressionada com a rapidez e a elegância com que Léa lidou com o incidente. Muito bem, senhorita, você manteve a calma, disse Madame Dubois com a voz repleta de uma rara ternura. Léa sentiu um peso sair de seus ombros. Ela entendeu que sua perseverança e seus esforços secretos para aprender francês finalmente começavam a dar frutos. Mas o dia ainda não havia terminado. Os desafios do casamento e as complexidades da família Dubois continuariam, e Léa sabia que precisava permanecer vigilante. Ao se afastar para servir os outros convidados, Léa sorriu por dentro. Ela havia passado em seu primeiro teste de verdade e pela primeira vez. Sentia que Madame Dubois talvez pudesse se tornar uma aliada, ou pelo menos, menos formidável. Após o almoço, os convidados se dirigiram ao salão principal para brindes e discursos. Léa sabia que aquele momento seria crucial. Era sua chance de demonstrar não apenas sua fluência em francês, mas também sua autenticidade e carinho por Thomas e sua família. Quando Madame Dubois se levantou para anunciar o discurso de Léa, a jovem sentiu as pernas tremerem levemente. Suas mãos estavam suadas, mas ela respirou fundo e caminhou em direção ao microfone. Os murmúrios dos convidados cessaram instantaneamente. Olá a todos! Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui hoje. Ela começou com a voz suave mas clara, sem hesitar em nenhum sotaque. Ela falou do respeito que tinha pela família de Thomas, do amor que sentia por seu futuro marido e dos esforços que fizera para se aproximar de Madame Dubois. Suas palavras eram simples, mas sinceras, pontuadas por toques de humor francês sutil que arrancaram sorrisos dos convidados. Mas o momento mais difícil veio quando ela falou diretamente com Madame Dubois. Senhora Dubois, sei que conquistar sua confiança não foi fácil. Aprendi seu idioma não apenas para me comunicar, mas para demonstrar meu respeito por suas tradições, seus valores e, acima de tudo, sua família. Prometo sempre amar Thomas e fazer o meu melhor para ser digno de sua confiança. Um silêncio pesado se instalou. Léa temia o julgamento de Madame Dubois. Por alguns segundos, pareceu que o tempo parou. Então, inesperadamente, Madame Dubois se levantou e caminhou em direção a Léa. Ela colocou a mão no ombro da jovem, com os olhos brilhando de emoção. Eu não esperava por isso. Ela murmurou. Você se esforçou muito, e eu posso ver isso. Você é realmente excepcional. Os convidados aplaudiram discretamente, impressionados com a sinceridade de Léa e a reação inesperada de Madame Dubois. Léa sentiu os olhos marejarem, mas conteve as lágrimas, dominada por uma mistura de alívio e felicidade. Este discurso marcou uma virada. Naquele dia, Léa não só conquistou o respeito de sua madrasta, como também ganhou seu reconhecimento e um lugar no coração da família Dubois. Mas embora esse sucesso parecesse perfeito, Léa não fazia ideia de que os momentos finais antes da cerimônia de encerramento reservariam mais uma surpresa inesperada. A noite caía e a cerimônia se aproximava do seu clímax. Os convidados estavam todos reunidos no salão de recepção, decorado com flores brancas e velas bruxuleantes. Léa, vestida com seu impecável vestido, sentiu uma onda de nervosismo a invadir. Mesmo depois de conquistar o respeito de Madame Dubois, ela sabia que um último desafio poderia surgir a qualquer momento. Enquanto Thomas a esperava perto do altar improvisado, Madame Dubois aproximou-se novamente. Seu olhar era gentil, mas sério, como se quisesse testar a resistência de Léa uma última vez. Antes de tudo começar, gostaria que você me dissesse uma última coisa em francês, algo que venha do coração, disse ela calmamente. Léa respirou fundo. Sabia que aquele momento exigiria toda a sua sinceridade e coragem. Olhou para Madame Dubois e falou com perfeita clareza. Senhora Dubois, hoje não estou apenas pedindo que me aceite como esposa de seu filho. Estou pedindo que me aceite como alguém que respeita sua família, que a admira e que promete proteger Thomas e sua felicidade pelo resto de sua vida. Um silêncio absoluto se seguiu às suas palavras. Todos prenderam a respiração.
Então, num gesto que nenhum convidado jamais esqueceria, Madame du Bois aproximou-se, pegou as mãos de Léa nas suas e disse: "Você conseguiu." Demonstrou paciência, respeito e um amor verdadeiro por Thomas e pela nossa família. Você está oficialmente aceito. Uma salva de palmas irrompeu na sala, os convidados se levantaram e Léa sentiu uma onda de alívio e felicidade a invadir. Thomas, comovido, a tomou nos braços, enquanto Madame du Bois sorria, orgulhosa e emocionada. Naquele dia, Léa compreendeu que o amor podia superar todas as barreiras, e que, por vezes, aprender uma língua não era apenas um meio de comunicação, mas uma ponte para o coração dos outros. O casamento finalmente começou em meio à alegria e à cumplicidade, e Léa sabia que cada esforço, cada noite passada repetindo frases em francês, tinha sido a chave para transformar um relacionamento tenso em um laço sincero e inquebrável.